Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre como zerar a dívida da tua empresa. Basicamente, quando você já tem uma empresa mais madura, de um período de tempo maior, você pode lidar com um problema terrível que tira o sono de muita gente à noite, que é as dívidas atrasadas. Uma dívida saudável praticamente é normal, não faz diferença. É a dívida que você tem uma grande dívida, mas está pagando tudo certinho. A dívida atrasada é que é o problema. Quando você não conseguiu pagar, já está em atraso, as dívidas vão se acumulando, elas vão gerando uma bola de neve gigantesca de juros, e isso é sempre uma dificuldade muito grande. Em vídeos anteriores a gente comentou um pouco sobre ciclo financeiro. O que é o ciclo financeiro? Ele vai dizer se você gera em certa parte fluxo de caixa positivo ou negativo. Então, se você já tem uma empresa que está gerando fluxo de caixa negativo, ou seja, você precisa de mais capital de giro a cada mês para poder continuar vivo, continuar sobrevivendo como empresa, então, se você aumentar a tua venda, piora a tua situação. Como assim? Vou explicar. Vamos supor, num exemplo, você tem um prazo médio de estoque de 30 dias. Eu tenho 30 dias de estoque na minha empresa. Prazo médio de recebimento, 30 dias. Eu dou 30 dias ao meu cliente. O total aí já vai 60. Aí eu vou no meu fornecedor, prazo médio de pagamento do meu fornecedor, 0. Eu compro à vista porque eu quero o menor preço possível do mercado para trabalhar e ter condições. Beleza. O que tu tá fazendo? Tu tem 30 mais 30 menos 0. 60 dias no teu ciclo financeiro, ou seja, tu precisa de 60 dias de capital de giro. Qual é a tua venda? Vamos supor que tu comece vendendo por mês 10 mil reais. Se tu tem uma venda de 10 mil reais, ao longo de 60 dias, 2 meses, tu vai precisar de 20 mil reais de capital de giro para poder bancar a tua operação, para poder dar o prazo ao teu cliente, para poder ir lá e comprar à vista e não deixar faltar a mercadoria. Aí tu vai... eu não estou vendo dinheiro, vou fazer marketing, vou aumentar a minha venda. Aí tu vai aumenta ali para 2 vezes. Agora tu está vendendo 20 mil, tu precisa agora de 40 mil de capital de giro. Se tu aumenta por 10, eu estou vendendo 100 mil, agora tu vai precisar de 200 mil de capital de giro. Porque tu não mudou o teu ciclo financeiro, tu só está aumentando a venda. Isso é o que mais quebra a maioria das empresas, porque... o cara que só tinha 10 mil de capital de giro, por exemplo, 20 mil de capital de giro, facilitar. O que ele faz? Ele dava para ele segurar a operação quando a venda dele era 10 mil. Quando ele aumentou a venda dele para 20, agora ele precisa de 40. E esses 20 vai ficar onde? De onde ele vai tirar? Ele não tem de onde tirar agora. O lucro é uma pequeniníssima parcelinha que vem a cada mês aumentando o teu capital de giro. Então vai demorar muitos meses para ele construir de lucro esse capital de giro. Então o que ele faz? Eu vou no banco, vou pegar 100 mil de um empréstimo e vou integrar o capital de giro. Aí agora ele integra o capital de giro. Aí ele consegue aumentar a venda dele, agora com 20 que ele tinha vai para 120 de capital de giro. Ele consegue até, por exemplo, fazer uma venda de 60 mil mês. E com o capital de giro do banco que ele pegou emprestado. Porque em 2 meses ele vai estar consumindo os 120. Só que aí ele tem um limite do que a operação dele é possível de fazer. E mais, ele agora não tinha dívida, por exemplo, agora tem uma dívida de uma parcela de empréstimo enorme. Que se ele vacilar um pouquinho, ele vai ter um juros gigantesco para ele pagar. Assim como funciona com cartão de crédito e outras formas de crédito. O que eu indico que seja feito? Basicamente, você precisa tornar o seu ciclo financeiro o mais atrativo possível. Você precisa tornar o menor possível, se puder, negativo. Como assim? Diminui o prazo dos teus clientes para 0. Diminui o prazo do teu fornecedor. Aliás, aumenta o prazo do teu fornecedor o maior possível. Então, guerra... o tempo inteiro, todas as vezes que tu for comprar é uma guerra para aumentar o prazo do teu fornecedor. Pega o teu prazo médio de estoque e diminui o menor que puder. E com isso tu já vai operar com um ciclo financeiro melhor. Só que aí vem
e a dívida passada. E se nesse período você já se endividou muitas vezes, você ao longo dos anos já teve que pegar 3, 4, 5, 8 empréstimos, 10 empréstimos, você não conseguiu pagar cartão de crédito, fez uma negociação para pagar em 2 anos, você não conseguiu pagar, e aí você se endividou ao extremo, uma dívida de cartão que era 10 mil passou para 200 mil, depois de vários e vários meses de atraso, você nem sabe como foi que chegou num valor tão absurdo desse. E isso serve para muitas outras formas de pagamento também. O teu Serasa já está uma negação, o teu SPC está uma desgraça, já está tudo quase zero praticamente. Então, o que você deve fazer? Primeiro, levanta todas as tuas dívidas. Coloca numa planilha para facilitar a tua vida. Lista toda a tua dívida. Se tu já tem em sistema, melhor ainda. Pega toda a tua dívida atrasada. A tua dívida a vencer ainda está adimplente, não está inadimplente não. Então, pega toda a tua dívida atrasada, aquele bolo de dívidas. Primeira coisa que você vai fazer é identificar. Segunda coisa que você vai fazer é dividir em grupos. Eu costumo dizer que isso aí só serve para quem está numa situação extremamente crítica. Você tem tanta dívida que você não sabe mais o que fazer. Quando é uma dívida de pessoa física, tem uma natureza. Quando é uma dívida de pessoa jurídica, é um pouco diferente. Por exemplo, você tem uma dívida na sua empresa, geralmente você sai utilizando, digamos que todas as formas possíveis de crédito para poder você salvar a sua empresa e às vezes você não consegue. Então você fica com dívidas com bancos, você fica com dívida com cartões de crédito, você fica com dívidas de fornecedores, você fica com dívida. Alguns chegam até a recorrer a agiotas. Então, por ordem, depois que você listar toda a tua dívida, tu separa, o que é primordial, o primeiro passo para tu pagar. Se tu recorreu a um agiota, paga o agiota. Porque na maioria das vezes é amplamente conhecido no Brasil que se tu não pagar, tu vai morrer. Então, é um risco de vida. Paga logo o agiota e desaparece com essa situação do agiota. Dá prioridade máxima, paga o cara e some desse problema. Depois que tu pagar o agiota, aí vem. O que é prioridade para tu pagar na tua empresa? Na minha visão, a primeira coisa que tu tem que focar em pagar e não atrasar de jeito nenhum, funcionário. Por quê? Se tu não pagar o funcionário, se tu tem vários funcionários, tu vai ficar só. Todo mundo vai embora. Tu não vai conseguir manter a empresa funcionando se tu não arcar com teus funcionários. E geralmente, como alguns empresários vão fazendo amizade com o funcionário, quer atrasar justamente o funcionário, porque pensa da seguinte forma: o funcionário é mais tranquilo, eu tenho que pagar logo o banco, por exemplo. Não, na verdade o teu funcionário, até para ele que leva a empresa nas costas, na verdade. Então, até para ele se sentir mais motivado, ele tem que entender que ele é a prioridade. E ele vai dar o melhor possível pela sua empresa, se ele sentir que ele é prioridade, que nunca tem atraso do pagamento dele. Então, chegou o dia de pagamento de funcionários, que na maioria das empresas é 1 ou 2 vezes ao mês, paga o teu funcionário. Em segundo lugar, tu vai pagar o teu fornecedor. Se tu compra mercadorias no prazo, paga teu fornecedor. Por que fornecedores? Porque eles podem parar a tua empresa. Então, o que é que primeiro para a tua empresa? O agiota, porque se ele te matar, acabou-se. Segundo, o teu funcionário, porque se ele for embora, acabou-se. Então, em seguida, paga o teu fornecedor. Porque se ele parar de te fornecer, isso para a tua empresa. Depois que tu conseguir pagar o teu fornecedor, aí sim, tu recorre às próximas possibilidades. Eu vou separar cartões de créditos das demais dívidas de bancos, porque eles costumam ser as operações de crédito que têm o pior juros. Então, agora, se ainda sobrou algum dinheiro, tu recorre a pagar os teus cartões de crédito. Depois que tu pagar o teu cartão de crédito, ou os teus cartões de crédito, aí sim, se ainda sobrou algum dinheiro, tu vai correr para pagar tuas dívidas com o banco. Que tipo de dívidas? Primeiramente, tu tem que optar por cobrir se tu tem o uso de cheque especial, que eu não indico para ninguém. Então não use cheque especial, principalmente se teu fluxo de caixa é negativo, se teu ciclo financeiro é positivo. Não usa cheque especial,
não usa cartão de crédito. Ah, Bruno, mas eu já usei no passado, agora não tem mais o que fazer, tá lá uma dívida gigante, uma bola de neve que eu não sei o que fazer. Beleza. Depois que tu conseguir pagar o teu cartão de crédito, corre para cobrir o teu cheque especial. Feito isso com um cheque especial, agora tu corre para pagar os teus empréstimos, porque são outras das dívidas que crescem exponencialmente com juros. Então, muito se fala por aí sobre investimento. Quando você começa a investir, você recebe um juros minúsculo. Muitas das vezes, você consegue fazer muito mais do que isso com o seu trabalho, com a sua empresa. Só que quando você atrasa um boleto, quando você atrasa um cartão, quando você utiliza o cheque especial, os juros que você paga, ele é absurdamente grande. Suficiente para multiplicar por muitas vezes a tua dívida ao longo do ano. Então, tu não pode deixar atrasar muito a tua dívida. Corre, paga os bancos. E por último, aí, em termos de prioridade, não é porque você não vai pagar, mas sim porque dá para esperar um pouco antes da tua empresa pagar outras contas, tu paga o governo. Como assim? Os múltiplos impostos. Lembrando, os impostos que eu falo aqui não são relativos a pessoas. Por exemplo, impostos de pessoas eu estou considerando dentro da folha, ou junto com a folha de pagamentos, lá na segunda prioridade, né? Depois do agiota. Então, foca primeiro em agiota, acaba com agiota, depois funcionários, depois fornecedores, depois cheque especial, aliás, cartões de crédito, cheque especial e bancos. Por último, impostos, governo. Paga tudo que tu tem do governo. Ah, mas e se nessa operação o meu dinheiro acabou, por exemplo, assim que eu consegui pagar o fornecedor? Aí eu faço o quê? Não pago os cartões? Bem, aí é que tá. Se você der ênfase nessa ordem, a sua empresa continua viva por um período de tempo maior. Não é que, digamos que não tem efeitos adversos. É claro que se você não pagar um banco, você vai ter problemas. É claro que se você não pagar o governo, você vai ter problemas. Só que a sacada aí está em o quanto tempo cada um desses agentes consegue esperar. Por exemplo, quanto tempo o agiota consegue esperar? Pouquíssimo. Quanto tempo o teu funcionário consegue esperar? Provavelmente pouco tempo, porque se tu não pagar teu funcionário, como é que ele vai pagar as contas dele e vai sobreviver? Ele tem apenas aquele salário para comprar, sei lá, a feira da casa e tudo mais. Então, primeiramente teu funcionário, depois o teu fornecedor. Se ele cortar o teu crédito, teu fornecedor, tu não tem mais mercadoria. Se tu não tem mercadoria, como é que tu vende? Não vende. Aí, o que eu sugiro? Nessa ordem, você começa a minimizar, de certa forma, o teu impacto, principalmente no Serasa. Então, se tu conseguir fazer isto, por exemplo, dando ênfase ao teu fornecedor, tu vai evitar a maior parte dos protestos e negativações de fornecedores. É claro que os fornecedores eles levam em consideração todo tipo de protesto, mas um protesto, uma negativação de um outro fornecedor igual a ele, vamos supor, no meu ramo, né, uma Coca-Cola e uma Ambev. Uma Coca-Cola com certeza se vê, se a Ambev tem um boleto protestado lá, ele está vendo que a Ambev levou um protesto. O cliente não pagou a Ambev. Então provavelmente a Coca-Cola vai fechar o teu crédito também. Porque, se ela não está pagando. Se ele vê, por exemplo, um atraso numa conta de energia, aí já é outro tipo de despesa. Custo operacional da tua empresa. Eles relevam um pouco mais do que se verem um atraso de fornecedor no teu Serasa, por exemplo. E se tu já não faz isso, começa a fazer. Tu tem que ter uma planilha onde tu vai incluindo lá, se teu sistema não te dá essa opção, todos os dias, todos os teus scores. Como assim? Serasa de pessoa física, Serasa de pessoa jurídica, Serasa do teu CPF e do teu CNPJ, SPC. Existem outros, mas eu considero mais estes, que são os mais utilizados pelo mercado. Então, foca em todos os dias avaliar, olhar lá quanto está o meu Serasa. Um exemplo, está numa situação terrível, está lá 45.
bota lá, Serasa de pessoa jurídica. Serasa de pessoa física, tá quanto? 750, tá lá, 750 Serasa de pessoa física. E o SPC, 580, lá, 580. Todo dia tu vai avaliando isso. Por quê? Tu vai começando a reparar o que é que está acontecendo com o teu nome no mercado. A maioria das empresas libera teu crédito olhando para o teu score. Então, tu também tem que olhar para o teu score e tratá-lo com dignidade. Todos os dias tu tem que buscar melhorar o teu score. E como é que tu melhora o teu score? Pagando a tua dívida. Como é que tu paga a tua dívida? Aí é que tá. Primeiro, tu torna o teu fluxo de caixa positivo. Então, faz lá o teu ciclo financeiro ficar o menor, o mais negativo possível. Então, tu vai girar a catraca, tu vai começar a comprar com o maior prazo possível, vender com o menor prazo possível, estocar o mínimo possível. Só isso já faz com que o teu capital de giro apareça na tua conta bancária. Porque se tu tem 30 dias, 60 dias, um ano de estoque, esse teu estoque gigantesco não está na tua conta bancária, está no teu estoque esse dinheiro. Então foca em transformá-lo em dinheiro. Se tu tem um prazo muito grande dado ao teu cliente, onde é que está o teu capital de giro? Está na mão do teu cliente. Tá entendendo? Então foca em tornar o teu fluxo de caixa mais positivo. Quando o teu fluxo de caixa estiver positivo, aí não é de uma hora para outra, mas você vai começar a ver os resultados disso. Tenta fazer isso o mais rápido possível, porque se tu demorar demais, pode ser que aconteça um efeito um pouco complicado de reverter, que é quando os juros eles se multiplicaram tanto que você nem consegue pagar a dívida, porque você mal consegue pagar o próprio juros da dívida. Aí, nessas situações, acho que uma das melhores coisas que você poderia fazer é fazer negociações. Negociações como, por exemplo, realmente não dá mais, está no limite do limite, já não consigo pagar a dívida de nenhuma forma no momento, negocia. Tu tem uma dívida gigante que era para pagar agora, já está atrasada, tu vai dividir ela aí a perder de vista. Mas eu vou perder o crédito do meu fornecedor, vou perder o cartão de crédito que eu tinha com o banco, eu queria pagar. Veja, se tu já não pode pagar hoje, tu só está deixando acumular cada vez mais a tua dívida. Então faz uma negociação, joga isso para o máximo de parcelas que der. O fornecedor, o cartão de crédito está deixando dividir até em 60, divide em 60. Mas eu queria fazer com que as parcelas ficassem o maior possível para poder acabar em 6 meses, em 12 meses. Não, esquece isso, cara. A tua prioridade é fazer o teu fluxo de caixa ficar positivo. Então significa que a tua parcela de dívida atrasada tem que ser o menor possível, para que sobre mais dinheiro no final do mês para você continuar a operação girando. Então, faz isso, que tu vai conseguir aos poucos ir reduzindo o impacto da dívida. Com isso, mês após mês, você consegue ir melhorando. Tem dívidas como energia, algumas outras que você tem que dar prioridade, mas pode atrasar, caso você não tenha o dinheiro exatamente no dia. Como assim? A energia você consegue esperar até, vamos supor, um atraso de 30 dias, porque se juntar duas, geralmente eles vêm cortar, né? Então, no máximo, tu não deixa passar disso, porque se passar disso, eles vão vir cortar e vai ser um caos, isso pode parar a tua empresa. Internet, se você utiliza a internet para vender, para fazer o teu sistema funcionar e tudo mais, isso pode parar a tua empresa, então não atrasa isso. Já alguns outros tipos de contas, exemplo, impostos. O governo, claro, ele tem sanções, punições para quem atrasar os impostos. Por exemplo, ele pode fechar a tua inscrição estadual, se tu não pagar o ICMS fronteira, se tu não pagar um ICMS normal, se tu estás no regime normal. Se tu estás no Simples, se tu não pagar lá a guia do Simples, ele pode fechar a tua inscrição estadual. Tu não vai poder comprar mais, nem vender. Só que isso leva um bom tempo. Até que o governo venha fazer isso, ele não faz isso de uma hora para outra. Então ele tem um bom prazo até você chegar um momento, não, agora chegou ao limite, eu tenho que pagar, senão o governo vai fechar a minha inscrição estadual. E mesmo ele chegando a fazer isso, vamos supor, o governo está dizendo, tua inscrição estadual está em risco de protesto, não, né? Negativação, você não pagou, aí você ainda pode negociar, você pega lá aquela dívida e ainda consegue negociar, se você ainda não conseguiu resolver o seu fluxo de caixa, né? Consegue negociar para 60 dias, por exemplo, ou 60 meses, perdão.
Aí, quando você foca no fluxo de caixa, a tua empresa ela inverte a realidade. Ela começa a gerar mais fluxo de caixa positivo a cada mês. Só que, vamos supor, se você está conseguindo gerar um fluxo de caixa, você tinha um fluxo de caixa negativo, agora está gerando um fluxo de caixa positivo. Agora, a cada mês eu estou acumulando, um exemplo, mais 10 mil de fluxo de caixa positivo. Só que tu já tem uma dívida atrasada de 200 mil. Teoricamente, tu vai demorar 20 meses para resolver o teu fluxo de caixa, a não ser que tu negocie a tua dívida atrasada. Por exemplo, se tu pega esses 200, consegue negociar pelo menos 100 e dividir isso a perder de vista, ou seja, o maior prazo que der para dividir essas negociações, tu já resolveu 100. Agora o teu fluxo de caixa negativo está apenas os 100 da dívida atrasada. E a cada mês tu consegue integrar 10 ao teu fluxo de caixa positivo através da tua organização, que foi feita lá no ciclo financeiro. Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilhe com teu amigo e valeu!